ou porque já viu um aqui no Brasil, ou porque já viu num filme americano, que é o tribunal do júri. Quem são os juízes no tribunal do júri? São os jurados. Quando eles entram no processo? Só na hora do julgamento. E antes, no inquérito, zero, participação nenhuma. E o conhecimento no dia o promotor vai ler para eles, o advogado vai ler para ele, vai falar, tem que condenar por causa disso, 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 disso. E o advogado vai dizer que tem que absolver por causa disso, disso, daquilo. E eles estão ali, da maneira absolutamente isenta, neutra, tomando conhecimento ali, sem nenhum conhecimento anterior. Claro que com a ressalva de que hoje em dia tem a imprensa, tem os meios de comunicação e tal, mas abstrair dessa questão, né? Não sendo, por exemplo, um caso de repercussão, o jurado vai ser sorteado, vai sentar ali na cadeirinha ali de jurado e ali ele começa a tomar conhecimento do conteúdo daquele processo. Então, é claramente, uma coisa óbvia, né? Não precisa nem explicar, é só assistir um júri e você vai ver que você tem acusação, defesa e jurados. Né? Você não tem um juiz, você tem, no Brasil, 7 juízes, 7 jurados para julgar o réu. Esse sistema que prevalecia na Inglaterra, né? Portanto, um sistema acusatório, ele começa a ingressar na Europa continental a partir da Revolução Francesa, o governo revolucionário francês. Uma das primeiras medidas é trazer a instituição do júri da Inglaterra para a França, e aí vai evoluindo. Tá? Nós temos uma herança da Inquisição espanhola, né, no Brasil, muito forte. Essa visão de concentração de poderes nas mãos do juiz, né, essa visão que o nosso código, se tiverem a curiosidade, vejam a exposição de motivos do Código de Processo Penal no item 7. O Código de Processo Penal brasileiro é da década de 40 e é basicamente a cópia do Código de Processo Penal italiano do governo de Mussolini. Código Rocco, né, é praticamente a mesma coisa. E a visão que o processo penal fascista tinha da neutralidade do juiz era basicamente de uma coisa quase que irrelevante. Né? O importante é que o juiz chegue à verdade real. Né? Se para isso ele tiver que atuar como se fosse um promotor e ir em busca de provas para condenar o réu, ele vai sair em busca de provas. O nosso código dizia isso. É claro que hoje isso é uma questão que não pode mais ser vista dessa maneira. Né? Mas era a visão que se tinha. Você tem, claro, o fascismo é do início do século XX, né? Mas ele questiona a democracia liberal, ele questiona o liberalismo, né? Fascismo, nazismo, comunismo. Né? Todos eles adotam sistemas processuais bastante autoritários, em que não há essa preocupação com a preservação da neutralidade do juiz. Então, você vai ver no nosso Código de Processo Penal resquícios dessa visão inquisitorial, dessa visão de juiz inquisidor. Né? Você tem, por exemplo, o artigo 5º, inciso 2º, que muitos acham que não foi recepcionado pela Constituição, em que o juiz pode ordenar à polícia que instaure um inquérito para investigar um fato, por iniciativa dele próprio, juiz. Você tem o artigo 13, inciso 2º, em que no curso desse inquérito, vejam, o juiz diz para o delegado qual a linha de investigação que o delegado deve seguir. Que tipo de investigações ele deve... Ouça fulano, chame fulano na delegacia para prestar outro depoimento. A própria tramitação do inquérito no artigo 10, caput, no artigo 10, parágrafo 3º, em vários estados brasileiros, no Rio de Janeiro não mais, né? O inquérito, em vez de tramitar diretamente entre a delegacia e o gabinete do promotor, ele passa pelo juiz primeiro. Né? Sem que, a rigor, o juiz tenha nada a fazer nesse momento da investigação, ele não deve participar da investigação. E alguns outros aspectos aí que mostram essa influência do sistema da Inquisição. Por quê? Porque o Código Italiano e o nosso, por tabela, né, o antigo Código Italiano, trazia essa visão, né, do juiz inquisidor
de volta. Claro que a Inquisição já tinha acabado, evidentemente, você já tinha a figura do promotor, você já tinha um sistema acusatório, mas é um sistema acusatório ainda muito influenciado, né, pelos resquícios, pelos vestígios daquela visão do juiz da Inquisição. Né. À medida em que nós vamos avançando e que vem a Constituição de 88, não há nenhum autor, nenhum doutrinador na nossa área, no processo penal, que conteste que o modelo processual trazido pela Constituição é um modelo acusatório. Você não vai encontrar um artigo dizendo isso expressamente na Constituição. O processo penal brasileiro adota o modelo acusatório. Você não tem esse artigo na Constituição. Você tem esse artigo desde janeiro do ano passado, artigo 3A, no Código de Processo Penal. Agora tem. Né? Na Constituição não tem. Mas ninguém discute isso. Né? O nosso modelo é o modelo do triângulo. Autor, réu, juiz, neutro, equidistante. Né? Juiz que não investiga, juiz que não acusa. O que nós temos hoje, e essa foi a grande evolução do sistema acusatório atual. Vejam, falei há pouco, na Roma antiga o sistema já era acusatório, você tinha autor, réu e juiz, mas o autor era vítima. O autor era a família da vítima, a função de processar o criminoso era deles. E aí o que faz o sistema acusatório atual? Ele caminha no sentido do que a gente chama de publicização do processo. Ele dá a função de processar o acusado a um órgão do Estado, mas não ao juiz. Ele tira essa função do juiz e cria um órgão público de acusação. Que órgão é esse? No Brasil, os nomes variam, mas a ideia é sempre a mesma. No Brasil chama Ministério Público, na Itália, Público Ministério, né? Na França e Portugal também, Ministério Público. Nos países de língua espanhola, normalmente se chama Fiscalia, né? Fiscal, que é o promotor. Né? Nos Estados Unidos chama DA, the District Attorney, o promotor do distrito. Né? Se é o promotor federal, US Attorney. Né? Os nomes variam, o CPS na Inglaterra, Crown Prosecutorial Service, serviço de promotoria da coroa, da rainha. Não é? Mas a ideia é um órgão que não é juiz, não é judiciário, é outro órgão, é órgão público, é do Estado, mas é outro órgão. E é desvinculado. Né? E com isso você garante a neutralidade do judiciário. Pode parecer curioso, mas essa é uma frase que vocês vão ouvir com frequência. A criação de um órgão público de acusação é uma garantia para o réu. Por quê? Porque agora ele não vai ser mais processado, acusado pelo juiz. O juiz vai ficar ali, parado, aguardando as provas, os argumentos, né? E ali, no final da história, ouvir os dois lados e profere um julgamento imparcial. Né? Então, com isso, nós temos... Porque, vejam, essa era uma questão que precisava ser resolvida. Você tem um código de processo penal que é, alguns falam isso brincando, mas não está longe da verdade, é uma tradução para o português de um código fascista, em 41. Quando chega em 88, entra uma Constituição que é visivelmente liberal. E você não pode adaptar a Constituição ao código, nós, né, somos profissionais do direito, sabemos disso. Você tem que adaptar o código à Constituição, a Constituição prevalece. Então você vai no Código de Processo Penal e em tudo aquilo que estiver em conflito com essa visão de separação de funções para preservar a neutralidade do juiz, você tem que considerar como não recepcionado e fazer as devidas adaptações. Então, hoje, nós temos, no processo penal brasileiro, cada vez mais, né, uma caminhada, e o pacote anticrime, independente de pontos com os quais se possa concordar ou discordar, mas o pacote anticrime, ele é nitidamente nesse sentido, de uma caminhada no sentido da purificação do sistema acusatório, né? De que cada vez mais o judiciário se afaste dessas funções de investigação e acusação. Está
até curioso falar nisso, nesse momento nós estamos vivendo aí esses inquéritos, um inquérito instaurado, inquérito 4781, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, contrariando exatamente isso que a gente está dizendo. Né? Mas até por isso é importante reforçar, isso é ilegal, né? Isso é inconstitucional. O juiz inquisidor, juiz investigador, acabou. Ele não é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico. Né? Essa função não pode ser do juiz. Né? O Supremo é um colegiado de 11 juízes. Né? Óbvio, todo mundo aqui sabe. O título é ministro, mas eles são juízes. Então, eles não podem exercer função investigatória. É por isso que houve tanta crítica a esse chamado inquérito das fake news, inquérito 4781. Exatamente por quê? Violação do sistema acusatório. É isso que é importante que a gente entenda, cada vez que a gente ouvir isso. Olha, houve aqui uma violação do sistema acusatório, houve uma violação dessa separação de funções. O judiciário está exercendo uma função que é da polícia, que é do promotor, que não é função de juiz. Tudo isso, repito, é no sentido de preservar a mais importante ou o mais importante aspecto do devido processo legal, que é a garantia de que o réu será julgado por um juiz neutro.